Olá pessoal, vamos ao terceiro método de análise de localização, que é um método de certa forma derivado do método da logística, que é o método do centro de gravidade. Ao contrário do método da logística, os pressupostos desse novo método são um pouquinho diferentes. Em que sentido? Se vocês lembrarem, no método da logística nós tínhamos regiões conhecidas, e essas regiões deveriam ser analisadas visando o atendimento em conjunto dessa demanda. Aqui nós não temos necessariamente essas localidades específicas definidas. O que nós temos é uma macro-região com a localização nessa macro-região de outras empresas que têm alguma relação com a nossa organização, podem ser clientes, para os quais nós pagamos o frete ao enviar o material, ou fornecedores, que em função da negociação estabelecida, o frete pode ficar por nossa conta. E aí também é interessante levar essa situação para análise. Nesse método também não é levado em conta outros custos e nem receita. É uma análise simplesmente baseada no deslocamento, baseada no frete. E a ideia é definir dentro de uma macro-região qual seria aquele ponto, aquela localização específica que otimizaria o custo de frete da nossa empresa ao considerar o relacionamento com as outras organizações com as quais nós temos algum tipo de contato, quer sejam elas clientes, quer sejam elas fornecedores. Então, não é um método completo, não é um método que vai apontar de forma decisiva, de forma inequívoca, qual seria a localização mais recomendada. Mas é um método que pode nos ajudar. É um método que pode, por exemplo, se a gente está analisando uma região muito ampla, como por exemplo o Nordeste do Brasil, ou até mesmo o país inteiro, ou em algumas situações o próprio mapa do Ceará, que vai nos dar um posicionamento aproximado de qual seria a região mais interessante para a nossa empresa se localizar. E aí, com essa indicação, aí sim, nós buscaríamos cidades específicas ou bairros específicos e poderíamos usar outro método, aí sim quantificando custos, quantificando demanda, quantificando receita, para fazer uma análise um pouco mais apurada. Então, eu costumo dizer que esse método do centro de gravidade, ele meio que funciona como um filtro. Em um momento inicial, em que nós tenhamos várias opções e vários relacionamentos possíveis com mercados consumidores ou com mercados fornecedores, a utilização desse método meio que limita as possibilidades de localização, já indicando qual seria a região ótima. E aí sim, o aprofundamento poderia ser feito, levantando informações de modo mais preciso para viabilizar a sua aplicação. Então, nesse método, basicamente o que nós precisamos para aplicá-lo seriam informações sobre demanda, demanda de nossos fornecedores ou de nossos clientes, sempre em relação, lógico, com o relacionamento com a nossa empresa. Então, informações sobre demanda, distância, não distância dessas empresas para a nossa, afinal, nós não sabemos ainda aonde ela vai ser localizada, mas as coordenadas de um determinado mapa. Vamos já entrar em mais detalhes em relação a isso. E as despesas com frete? Despesas com frete seguem aquela lógica do custo variável unitário, como nós vimos anteriormente. Então, vamos analisar uma situação para que vocês entendam um pouquinho melhor essa questão da distância, já que ela é crítica para a aplicação desse método. Imagine o seguinte, imagine que nós tenhamos aqui um mapa de uma região qualquer, ok? E nós definimos que esse mapa vai ser representado por um par de eixos. Então nós temos aqui um eixo vertical e um eixo horizontal. Esse nosso ponto aqui é a origem, ou seja, é o ponto 00. Ok? Se eu quero então caracterizar dentro desse mapa e considerando esse par de eixos que nós definimos, qual seria o posicionamento do local A, esse local bem aqui, eu poderia caracterizá-lo por uma distância na horizontal, vocês veem aqui, que seria esses 500 km, e por uma distância na vertical, que seria esses 300 km.
Essa distância na horizontal eu vou chamar de distância x, e essa distância na vertical eu vou chamar de distância y. Ou seja, eu posso dizer que o local A é caracterizado por um par de coordenadas. No caso, nesse nosso exemplo, uma coordenada x, que seria 500, e uma coordenada y, que seria o 300. Então, esse par de coordenadas, dessa maneira representado, indica o posicionamento dessa empresa, desse local A, em relação a esse eixo que nós criamos a partir de agora. Isso, lógico, é arbitrário. Nós definimos aonde esse eixo vai se posicionar. Mas o fato é que, uma vez posicionado esse eixo, ele vai ser a base, ele vai ser o elemento de referência para todas as empresas, clientes ou fornecedoras que eventualmente se localizem nessa região. Bom, feito isso, nós poderemos então calcular, e esse é o resultado que nós queremos obter. Nós podemos calcular a posição ideal da nossa empresa, que também vai ser representada por um par de coordenadas, no caso, um par de coordenadas x e y. Isso aqui vai representar a posição ideal da nossa empresa, e vão ser calculadas uma de cada vez por meio dessa fórmula aqui. Então, a distância x, por exemplo, que vai ser a primeira coordenada da nossa empresa, vai ser dado pela soma, considerando todas as empresas com as quais nós tenhamos relação naquela área, das suas distâncias x multiplicado pela demanda pelo seu custo de frete. Então, se nós temos uma primeira empresa, uma empresa cliente, eu vou pegar a coordenada x dessa empresa cliente, multiplicar pela demanda que nós temos que atender para esse cliente, multiplicado pelo custo de frete a ele associado. Mais, segundo cliente, a distância x desse segundo cliente, multiplicado pela demanda que nós temos que atender desse segundo cliente, multiplicado pelo custo de frete a ele associado. Mais, se eu tenho um fornecedor agora, a distância x desse fornecedor, multiplicado pela demanda, ou seja, quanto nós compramos desse fornecedor em um determinado período, quando o frete é por nossa conta, multiplicado pelo custo de frete. E assim por diante, até termos todas as empresas consideradas nessa forma. E vamos dividir essa soma por outra soma, só que agora tirando a distância e considerando somente a demanda multiplicado pelo custo de frete. É como se a gente pegasse a expressão que nós construímos acima, tira a distância de cada um dos termos, essa soma vai ser o denominador da nossa equação. E nós vamos fazer da mesma maneira se eu quero calcular agora a coordenada y. Qual é a diferença? Em vez da distância ser a coordenada x de cada uma das localidades, essa distância vai ser a coordenada y dessas localidades. O resto da fórmula é exatamente o mesmo. Então vamos ver um exemplo aqui resolvido de como isso poderia ser feito. É um método muito simples, mas é um método que exige um esforço de cálculo um pouco maior, por isso a importância da gente tentar usar o Excel para facilitar esse cálculo. Vamos lá, então nós temos que uma determinada empresa tem 4 fornecedores de matéria-prima, pagamos o frete dessas 4 empresas, MP1, MP2, MP3, MP4, e 4 clientes que nós também pagamos o frete para enviar o material até eles. Nós temos aqui as coordenadas de cada cliente, representadas aqui nesse gráfico, mas vamos deixar isso um pouquinho mais claro, essas coordenadas. Isso pode ser feito por meio desse gráfico, aqui sim está bem detalhado. Vejam, por exemplo, que aqui é como se nós tivéssemos um mapa, imaginem, um mapa de uma região, pode ser um mapa do Nordeste, um mapa do Ceará, um mapa do Brasil, de uma localidade qualquer. E nós estabelecemos que o nosso par de eixos teria origem aqui, nesse ponto do nosso mapa. E a partir daí eu passo a localizar toda e qualquer empresa que tem relação com a minha, por meio desse par de coordenadas. Por exemplo, esse fornecedor MP1, ele está localizado a uma distância x, portanto, se eu for colocar aqui, nós teríamos a distância x, e ele está localizado a uma distância y de 200. Então, o par de coordenadas que caracteriza essa primeira empresa seria 100,200. Para essa empresa cliente 3,
seria 300,100 e assim por diante. Poderíamos também colocar os dados necessários para realizar essa questão em uma tabela como essa. E nessa tabela percebam que as localizações que nós acabamos de ver no gráfico anterior estão colocadas aqui. Então nós temos a coordenada horizontal, coordenada X para todas as empresas e a coordenada Y para todas as empresas. Além disso, temos também as outras informações que nós precisamos, que foram colocadas anteriormente. Eu preciso do volume, da demanda de cada uma das localidades, e eu preciso também, de cada uma das empresas, né, do frete unitário correspondente a cada uma dessas empresas. Pronto. Com essas informações em mãos, seria aplicar a fórmula. Uma fórmula para o X, calcular a coordenada X ótima da nossa empresa, e uma fórmula para o Y, para calcular a coordenada Y ótima da nossa empresa. Então, o cálculo seria feito dessa maneira. Coordenada X, coordenada horizontal, como é que nós calculamos? Vamos lá. 600, o que é 600? 600 seria o volume, a demanda. Então, nós temos a demanda multiplicado pelo custo de frete, multiplicado por 100. O que é esse 100? Seria a distância, a coordenada horizontal da primeira empresa. Então, esse é o primeiro termo, referente todo ele à primeira empresa que nós analisamos. Esse outro aqui é da segunda empresa, se não vejamos. 700, que é a demanda, 0,3, que é o frete unitário, multiplicado por 200, que é a coordenada X dessa segunda empresa. Está aqui. Então, tudo isso aqui é decorrente da segunda empresa. Vou fazer a mesma coisa para a terceira, para a quarta, para a quinta, até chegar à última empresa, tá? Que no caso seria a oitava empresa, com um volume de 300, 0,5 de frete unitário e 400 de coordenada horizontal. Aqui. Então, essa seria a nossa oitava empresa. Teríamos, então, 8 termos desses seriam somados. No denominador, nós também teríamos 8 termos, com uma diferença. Eu não vou colocar a distância, a coordenada. Eu vou colocar apenas a demanda multiplicada pelo custo de frete, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, até chegar à oitava. Se a gente fizer essa conta, nós vamos ter uma coordenada de 248,2, que teoricamente é a coordenada X ótima para a nossa empresa se localizar. Fazemos a mesma coisa para a coordenada Y agora. É a mesma fórmula, com uma única diferença. Percebam que eu vou trocar as coordenadas X, que colocamos na primeira fórmula, pelas coordenadas Y. Então, se a gente observar aqui na nossa tabela, a primeira empresa tem uma coordenada Y de 200. A segunda empresa tem uma coordenada Y de 300. E é o que a gente está vendo aqui, ó, 200, 300. Só trocamos o que era coordenada X por coordenada Y. Fazemos isso para cada um dos termos, inclusive para o último, onde vocês podem observar que a nossa coordenada, última coordenada Y, é de fato 200, como está aqui. E o denominador é exatamente o mesmo, chegando ao final, com a realização dessa conta, a 336,8 km seria a coordenada Y ideal para a nossa empresa. Aplicação prática disso. Se a gente voltasse àquele gráfico que nós vimos no começo da questão, percebam que, ao considerar as coordenadas agora definidas, essa seria a localidade ótima para a nossa empresa. Se nós pudéssemos localizar nossa empresa exatamente nesse ponto, nós teríamos a condição de minimizar o custo de frete, minimizar o deslocamento. Lógico, existem uma série de outras considerações que devem ser feitas quando nós vamos analisar a localização de uma empresa. Será que aqui é uma região habitável? Tem uma cidade? Tem abastecimento de água, de energia? Tem mão de obra? Existe a condição de escoamento da produção, de chegada de material? São outras questões. Talvez esse ponto exato, como está colocado aqui, não seja viável. Mas o fato é que existe uma região aqui, próxima a esse ponto, que se eu mudar um pouquinho, vier mais para o lado, mais para o outro, mais para cima, mais para baixo, mesmo assim, nessa região próxima desse ponto ótimo, nós vamos conseguir um excelente rendimento. E aí que entra, como eu falei, um aprofundamento da análise, identificando as localidades que de fato são viáveis para essa localização,
quando algum método um pouco mais preciso poderia vir a ser utilizado.